É, rapaziada, quem está falando com o Feijão pra mim no vídeo de hoje, nós vamos ver o conhecimento do sistema Godolphin na parte 2 que eu fiz. Porque nós vamos para o Godolphin B. O Godolphin B, ele é um planeta rochoso com a temperatura de 397,2 graus Celsius, massa de 4.125 terras, 126 mil quilômetros, velocidade 145,34 km por segundo e distância de Godolphin 0,97 unidades astronômicas. Inclinação axial 2,0 graus Celsius e período de rotação 0,05 anos. Vamos para o Godolphin C. O Godolphin C, ele é um planeta alienígena, tá? Parece que é um planeta habitável. A temperatura é de 891,4 graus Celsius, massa de 3.145 terras e o raio de 776.697 km, velocidade 93,91 km, distância de Godolphin 2 unidades astronômicas. Vamos para o Godolphin D. O Godolphin D, ele tem anéis, por exemplo. Ele é um super Júpiter. Por exemplo, meio que os anéis de Proxima Centauri C, Gliese 699b, os anéis de, sei lá, o anéis de Júpiter. Ele é um super Júpiter. Vamos para o Godolphin E. O Godolphin E, ele tem anéis, por exemplo, gigantesco. Por exemplo, ele é um super Saturno. Por exemplo, ele tem 56 anéis. 56 anéis. Vamos para o Godolphin F. Esqueci de fazer os análises do Godolphin D. O Godolphin D é a temperatura dele de 1.194 graus Celsius, massa de 3.145 terras, raio de 180 mil quilômetros, velocidade 72,34 km por segundo, distância de Godolphin 3,24 unidades astronômicas. Inclinação axial de 2 graus, período de rotação 0,05 anos. O Godolphin E, ele tem anéis gigantescos, que a temperatura dele é de 20 graus Celsius. Ele tem a massa de 8.441 terras, o raio de 180 mil quilômetros, velocidade de 63,11 km por segundo, distância até Godolphin 6 unidades astronômicas. Inclinação axial de 20,1 grau, período de rotação 0,05 anos. Vamos para o Godolphin F. O Godolphin F, ele é o maior planeta do sistema Godolphin. Então a temperatura dele é de menos 52 graus Celsius. A massa dele é de 11.256 terras. O raio de 1.547.174 quilômetros. Velocidade 48,90 km por segundo. Distância de Godolphin 10,80 unidades astronômicas. Vamos para o Godolphin G. O Godolphin G, ele é o planeta de gelo. Significa planeta rochoso. Mas por quê? A temperatura dele é de menos 32,3 graus Celsius. Significa 32 graus Celsius negativos. Ele tem a massa de 4.125 terras, o raio de 126 mil quilômetros, velocidade 28,01 km por segundo, distância de Godolphin 18 unidades astronômicas. A inclinação axial é de 2 graus, período de rotação 0,05. Por exemplo, estrela Godolphin, ele tem a temperatura de 5.727,9 graus Celsius, a massa de 21,18 sóis, um raio de 4 milhões de quilômetros, velocidade 8,53 km por segundo, distância até 27 unidades astronômicas. 27. Inclinação axial de nenhum grau e período de rotação 11,42 anos. Vamos ver todas as atmosferas do Godolphin B. Nós vamos viajar para a atmosfera do Godolphin B. Por exemplo, isso aqui. Ele não tem nenhuma atmosfera, nenhuma camada de ozônio, nem troposfera, nem estratosfera, nem mesosfera, nem
termosfera e nem exosfera. Por exemplo, o Godolphin C, ele é o planeta alienígena, tá bom? Eu vou viajar para esse local aqui, nessa superfície. Então, essa atmosfera é da cor roxa. Por exemplo, ele tem troposfera, tem estratosfera, tem mesosfera, tem troposfera e tem exosfera. Vamos para a atmosfera do Godolphin D. A atmosfera do Godolphin D. Ele tem a atmosfera totalmente verde. Por exemplo, ele tem troposfera, tem estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Todas as atmosferas o Godolphin D tem. Vamos para a atmosfera do Godolphin E. Por exemplo, é meio que um planeta J1407b. Opa, coloquei isso aqui errado, calma aí. Por exemplo, a atmosfera do Godolphin E é da cor azul. Por exemplo, ele tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos para a atmosfera do Godolphin F. Escolha a localização na superfície. Eu acho que eu vou escolher isso aqui. A atmosfera dele é da cor rosa. Por exemplo, ele tem troposfera até exosfera. Vamos para a atmosfera do Godolphin G. Godolphin G. A atmosfera dele é da cor turquesa. Por exemplo, ele tem troposfera até exosfera. Mas o Godolphin D, ele tem 25 anéis com um diâmetro de 750 mil quilômetros de diâmetro. Por exemplo, é meio que um Próxima Centauri C. Mas o Godolphin E, ele tem anéis gigantescos. Por exemplo, ele tem o diâmetro de com 56 anéis e de 210 milhões de quilômetros. Mas é meio parecido com o J1407b, né? E o Godolphin F, ele é meio parecido com HD 10546b. Ele é o maior planeta da minha galáxia. Minha galáxia é de Godolphin Láctea. Meu universo é o Godolphin Verso. Mas porque é meu universo, mas o Godolphin F, ele é parecido com HD 10546b. E por último, Godolphin G. Ele é meio parecido com o planeta Plutão. Plutão, cara. Ele é meio parecido. A órbita dele, do Godolphin G, é de 36 unidades astronômicas. E aí, rapaziada, o diâmetro dessas órbitas de todos os planetas. Mas então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha gostado desse sistema Godolphin na parte 2. Então, roda a vinheta que você quer assistir. Ou escolhe que você quer assistir.